Sócrates, o filósofo, vivia de bater perna por Atenas, ia de cima para baixo, e na sua mente ecoava um pensamento de: só sei que nada sei, só sei que nada sei, só sei que nada sei. Um belo dia, nessas andanças, um representante de Deus chegou até Sócrates e o declarou como o mais sábio de Atenas. Eu não sei se vocês estão ligados, mas ser declarado o mais sábio de Atenas é a mesma fita que ser declarado como o mais sábio do mundo. É tipo nomear um jogador da NBA como o melhor da liga. Automaticamente esse mano já é o melhor do mundo. Sócrates, ao ser declarado o mais sábio, ficou encucado com essa afirmação. Como assim ele era o mais sábio de todos, se ele só sabia que não sabia? Foi aí que uma luz acendeu na mente de Sócrates e ele percebeu o porquê era o mais sábio. Pois ele sabia algo que ninguém sabia. Ele sabia que não sabia de nada. E está aí a origem da crítica, da autocrítica, da certeza da ignorância. Essa história de Sócrates eu aprendi ao ver a palestra do professor Clóvis de Barros Filho. Enfim, no episódio de hoje eu quero falar disso. A ignorância é uma benção? Eu estava numa dessas festas de fim de ano, ouvindo um som, comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja, jogando conversa fora, tudo normal e maravilhoso. Até que uma pessoa me fez uma pergunta, do nada. E o PT, hein? Pausa. Esse episódio não tem a ver com direita, com esquerda, polarização política no Brasil e suas análises. A única questão aqui é que o desenrolar dessa conversa me deixou muito pensativo, ao ponto dessa reflexão e pensamento virar um episódio. Voltando, e o PT, hein? E aquele cara que manda mais que o Lula? Qual o nome dele? E eu fiquei, quem? É empresário? É do mercado financeiro? É do agro? Aquele do dinheiro lá, pô. Dirceu, Genuíno, Ike Batista, Roberto Justus. Não? Lira, Pacheco. Enfim, para minha tristeza e para de vocês, acredito eu, não chegamos a nenhum nome. Inclusive, se você aí tiver ideia de quem seja, conta pra mim. Eu sou fofoqueiro, eu quero saber, eu não tô conseguindo nem dormir direito pensando em quem é esse cara mais poderoso que o Lula. Voltando, na conversa, chegamos aos maiores absurdos econômicos propagados via WhatsApp. E me desculpe, sei que tem gente que pensa ao contrário, que a gente tem que combater desinformação a todo momento, mas eu tava num churrasco, tomando uma cervejinha, fim de ano, e o máximo que eu consegui expressar foram argumentos de é complicado, né? Foda isso. Difícil, muito difícil. Todos os argumentos acompanhados de um balanço de cabeça como se eu concordasse com aquilo. A mesma tática que eu uso nos Ubers e 99. Conversas sem pé nem cabeça que fogem da realidade acontecem muitas vezes. A maioria eu esqueço, nem ligo, mas essa me deixou pensativo. Talvez pela época do ano, a gente fica mais reflexivo no fim do ano. Pelo menos eu fico muito reflexivo no fim do ano. Eu saí dessa conversa me perguntando como essa pessoa chegou nesse pensamento, como que ela acredita muitas vezes na explicação mais bizarra do que na explicação mais simples, que está bem ali, bem na frente dela, como essa pessoa não se escuta, como ela não escuta o que ela está falando. E eu fico muito, mas muito, indignado com isso. Enfim. Nessa minha mente que não é das mais sãs e é muito pensativa, veio o mito da caverna de Platão. Tu lembra qual é desse mito aí? Imagina que tem algumas pessoas presas numa caverna, aprisionadas de uma forma que só conseguem ver uma parede, um muro. Atrás dessas pessoas existe uma fogueira e outras pessoas transportando objetos. A sombra desses objetos, por causa da fogueira, vai direto para a parede que esses presos conseguem ver. Então eles consideram essas sombras como se fosse tudo que existe no mundo. Afinal, é tudo que eles conseguem enxergar. Só que acontece uma coisinha nessa história. Um dos presos consegue fugir e mete o pé da caverna. Quando ele sai dessa caverna, ele se assusta. Luz demais, cor demais, tudo que ele achava que ele sabia
era nada perto da imensidão do mundo. E aí ele fica com medo, pensou até em voltar, mas aí ele fica maravilhado com tudo que ele estava vendo, então ele decide ficar mais um tempinho para aproveitar tudo aquilo que para ele era novo. Num dado momento, ele pensa na rapaziada que continua presa e ele começa a falar, pô, eu preciso voltar para a rapaziada e partilhar tudo isso que eu tô vendo. O mundo é muito maior e tem muito mais coisa do que a gente acha que tem lá. Não, preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar. E não é que ele volta e ele já chega, e aí rapaziada, trouxe boas novas, o mundo não é só isso não que a gente tá pensando, é muito maior que isso, pega a visão, bora comigo? Só que as pessoas não acreditaram nas histórias desse preso fujão, começaram a chamar o coitado de louco, descredibilizar o cara, mais ou menos o que fizeram com os cientistas na pandemia, ou o que fazem com os cientistas e ativistas climáticos diariamente. Com o plus que no mito da caverna, para evitar que a ideia do preso fujão se propagasse, os presos foram lá e mataram o preso fugitivo. E o porquê eu tô contando toda essa história do mito da caverna? Eu já tive o meu momento de debater política, economia, religião, futebol, até gastronomia com um monte de gente. Pouquíssimas das vezes o debate foi sadio. Geralmente só estresse e pros dois lados, não é só pro meu não. Eu confesso que eu sou bem chato também. Tem pessoas, assim como os presos do mito da caverna, que elas são tão convictas da sua verdade que não importa você trazer dados, fatos, imagens, áudio, nada é capaz de mudar a sua convicção. E você, que tenta trazer um contraponto, pode até ser agredido ou silenciado de forma pior. Os cientistas acharam até um viés cognitivo já, que eles chamam de backfire, ou tiro pela culatra em tradução livre, que é quanto mais você argumenta contra e traz fatos ali, mais a outra pessoa acredita na própria convicção dela. E a gente vê esse efeito backfire dentro da nossa família, dentro dos nossos empregos e até dentro do nosso ciclo de amizade. Não é fácil. Caminhando ao lado de quem não larga suas próprias convicções, está aquela pessoa que praticamente não sabe de nada que está acontecendo. Essa daí tem o meu coração. Confesso que muitas vezes é esse tipo de pessoa que eu queria ser. As preocupações geralmente são mínimas. Você viu que o imposto aumentou? Vi nada. E o desastre ambiental que rolou, hein? As geleiras, né? O Macron tá tomando uma taca lá na África, hein? Quem? Pessoas assim, pra mim, são o suprassumo da felicidade. Eu, todo dia, depois de acordar, a primeira coisa que eu faço é ler as notícias, ver o que está acontecendo por aí, e aí eu me deparo sempre com a segurança pública sucateada no Brasil, com algum desastre ambiental, com o governo e empresas ferrando nossos biomas, ferrando o nosso povo, marco temporal. E aí, meu bem, com um pouco de consciência e esse boom de desgraça, não tem como viver a plenitude da felicidade. O nome do episódio é uma pergunta. A ignorância é uma bênção? Para muitas pessoas é, e esse pensamento não é novo. Em Eclesiastes 1:18, sim, na Bíblia e no Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo, diz: na muita sabedoria há muito desgosto, e o que aumenta em conhecimento aumenta em sofrimento. Ou seja, você que tem conhecimento demais vai sofrer mais. Em Hamlet, tem uma passagem onde fala que a consciência nos torna covardes. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo. Quanto mais eu tenho medo, mais eu tenho consciência do mundo. E aí, meu querido, eu percebo que a vida tem riscos. E percebendo isso, eu viro um bundão. Mas tem algumas exceções. Muitos, inclusive eu, têm saudade da infância. Que nostalgia maravilhosa. Sem preocupações, era tudo mais simples, tudo mais fácil. Ai, ai, eu era feliz e não sabia. Justamente, você era feliz porque não sabia. A saga Matrix gira muito nesse entorno. O principal
vive numa grande ilusão e tem a oportunidade de romper com essa ilusão, com essa fantasia. Se tomar a pílula azul, e não é aquela que você busca na farmácia, tá? Continuará a viver na ignorância, mas talvez mais feliz. Se tomar a pílula vermelha, conhecerás a verdade, mas a verdade não é fácil e a realidade assusta. Bom, acho que agora você sabe qual pílula o personagem principal tomou, né? Até porque não dava pra fazer 4 filmes falando que a vida é uma moleza. Na saga Matrix, há um personagem que sabe da verdade, mas prefere viver na ilusão. E ele ainda responde a pergunta desse podcast. Ele deixa claro, a ignorância é uma bênção. James Baldwin, romancista, dramaturgo norte-americano, tem uma frase que vira e mexe a gente vê por aí. Ser negro e minimamente consciente é viver o tempo todo com raiva. Depois que eu, Guilherme, atingi certa consciência racial, tornei-me negro, e aqui vai uma dica de livro da Neuza Santos Souza, essa afirmação do Baldwin faz total sentido. E aí você junta com outros atravessamentos que vêm de combo na nossa sociedade e a raiva e descontentamento é quase pulsante. Por isso que ler as matérias todo dia de manhã, para mim, com a consciência que eu atingi e tenho cada vez mais atingido, e com a preocupação que eu tenho com os meus pares, não tem como eu ter e atingir a felicidade plena. Como eu vou atingir tal felicidade se a cada 23 minutos morre um parecido comigo? Se tem empresa afundando uma cidade, enterrando histórias e conquistas? Se o centro da minha cidade parece até a série The Walking Dead e ninguém faz nada? É difícil demais ter a felicidade plena. Mas mesmo com todos os problemas, e às vezes com um flerte de puxa, eu poderia ser mais alheio a essas notícias, né? Pra que tanto atravessamento? Por que eu me afeto tanto? Respondendo à pergunta que eu mesmo fiz, eu não acredito que a ignorância seja uma bênção. Nessa toada, eu vou mais ao lado de Aristóteles. O homem realiza sua humanidade pensando. É da sua natureza pensar, questionar, criticar. Eu, Guilherme, novamente me colocando aqui, prefiro viver ansioso, frustrado, palavras fortes, hein? Mas com a verdade do que feliz com a ignorância, com a ilusão. E assim, tá tudo bem pra quem prefere o contrário, até porque, pra mim, não tem certo ou errado nessa questão. Cada um vive a vida da melhor forma que pode. Ter consciência é um caminho sem volta. Aqui não é Matrix, que a gente pode tomar uma pílula azul e voltar para o tempo que a verdade não existia. Então é isso que a gente tem mesmo, o mundo é essa bosta aí, bola pra frente. Mas antes de finalizar esse episódio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você prefere? Viver num mundo de felicidade, mas que tudo é fantasia? Ou viver num mundo da verdade, onde a felicidade é escassa? Por hoje é só, família. Queria agradecer muito o feedback de vocês e continuem me mandando feedback. É muito importante para mim. Siga o podcast aqui na plataforma, dê 5 estrelas, compartilhe com os amigos, com os inimigos também, espalhe a mensagem e quinta-feira que vem, às 18 horas, tem episódio novo. As fontes e referências desse episódio estão na descrição e esse episódio é uma pira dos meus pensamentos com os meus estudos. Enfim, beijos, tchau, tchau.